Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao ensino bíblico da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, é a lição que estaremos estudando hoje. A lição prevista para o dia 15 de maio, próximo domingo, 15 de maio de 2022. A lição tem por título: Não retribua pelos padrões humanos. É o título da nossa lição. Não retribua pelos padrões humanos. Nós vamos aprender aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós não podemos retribuir mal por mal. Vamos aqui para o nosso textuário. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Observamos aqui que esse texto, ele está na lei, ele está no Antigo Testamento, no livro de Levítico, né? Ele fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A verdade prática, meus amados irmãos, nos diz o seguinte: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Então, esta é a lição que fica para cada um de nós. Nós bem já sabemos, Jesus bem já tem nos ensinado nas Escrituras, que nós não podemos pagar o mal com o mal. E vamos, no decorrer da lição, nos aprofundar mais e mais no assunto. Não retribua pelos padrões humanos. Vamos fazer a leitura bíblica dessa semana. Ela é um pouco extensa. Ela vai do capítulo 38 do versículo 38 até o versículo 48. São 10 versículos da palavra do Senhor que está escrita em Mateus, no capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não te deveis daquilo que qualquer que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei
os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Senhor, pela leitura da Tua Palavra, Senhor, e por estes ensinamentos que o Senhor nos dá neste momento. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a cada um que terá acesso a este material, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante desse assunto muito importante e, por que não dizer, muito corriqueiro em nossas vidas. Nós sempre estamos nos deparando com esse tipo de situação, de pessoas que necessitam do nosso perdão, de pessoas que agem de maneira que venha nos atacar, que venha nos atingir, mas aqui está o padrão para aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. A nossa palavra-chave desta lição, ela é retribuição. Como que nós estamos retribuindo aquilo que nos é entregue, né? Como que nós estamos retribuindo com as pessoas as coisas que elas têm feito conosco, né? A palavra é retribuição. E a introdução, quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Né? Isso é do ser humano. Né? Quando somos atingidos, a primeira vontade que dá é de se vingar, né? De ver aquela pessoa se dar mal. E muitas vezes até acontece de alguém nos fazer um mal, lá na frente ter algum tipo de sofrimento, e muitas vezes a pessoa acha que é ela colhendo, né, ela recebendo ali algo em troca pelo que foi feito, mas que o nosso coração venha a desejar o bem para todas as pessoas, até mesmo para quem nos deseja o mal e nos faz o mal, porque foi assim que o nosso Jesus fez e foi assim que o nosso Jesus nos ensinou. Aí ele diz aqui, mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem, ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. A gente sabe muito bem que esse tipo de amor é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor com que Deus tem nos amado. E aí nós também sabemos que se não for
pela misericórdia do Senhor e com a ajuda de Deus, nós nunca iremos conseguir colocar esses mandamentos em prática. Mas quando há uma regeneração no coração, na vida do homem, aí as coisas ficam mais fáceis, porque agora é o Espírito Santo que entra em ação e nos ajuda certamente a fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça. O tópico de número 1 diz: a vingança não é natureza do reino. A vingança não é natureza do reino. Se nós pretendemos entrar literalmente no reino de Deus, nós não podemos compactuar com a vingança, muito menos usá-la. Não é? As coisas que são feitas para nos atingir, nós precisamos confiar no Senhor para que a gente saia vitorioso em cada batalha. Aí o subtópico 1 vai falar da lei de Talião. Qual que é essa lei? A lei de Talião. A lei de Talião é a lei do olho por olho e dente por dente. Mateus capítulo 5, versículo 38. Pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal, o mesmo dano que causou a vítima. Está na lei, em Êxodo capítulo 21 e o versículo 14. Esse era o princípio de justiça, visto que na lei de Moisés é preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. É fácil de compreender qual que era a intenção do Senhor ao deixar essa lei, né? Ao ordenar essa lei. Basicamente seria que se uma pessoa sofresse um dano por alguém, quando se diz dente por dente, olho por olho, é que ao retribuir aquele dano, a execução não podia ser maior, né? A pessoa não podia agir com um ódio tal que viesse a fazer um dano maior, como por exemplo, uma agressão física, aí o outro ia lá e executava, né? Causava a morte daquela pessoa que lhe causou um dano. Então essa lei veio exatamente para isso, né? Para que não houvesse uma desigualdade. A pessoa não usasse de uma força maior do que a agressão que ele viera a sofrer. Quando falamos agressão, estamos falando de qualquer tipo, né? Agressão física, agressão verbal, qualquer coisa que viesse a causar ali um problema para aquela pessoa. Então, por isso que foi que Deus deixou essa lei, né? A chamada lei de Tamaleão. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime, dando o seu devido merecimento. A lei do Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. É bom a gente ter entendimento disso aqui, né? Que precisaria passar primeiro pelo tribunal. Não é que
alguém foi atingido ali, já podia ir lá e resolver. Não, ia ser, né, ia ter que passar por um julgamento para depois vir a execução daquilo que fora determinado. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal, pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição, entendeu? Porque às vezes dá a impressão de que a pessoa que sofresse ali o dano já podia ir lá, né, e resolver. Mas aprendemos aqui que não, né? Aconteceu alguma coisa, teria que ser levado ao tribunal, e aí entra até o que aprendemos na lição passada, né? Ia ter testemunhas, as testemunhas iam jurar, né? A verdade ia ser descoberta. Depois disso, né, as pessoas que estavam ali a julgar que ia determinar o que deveria acontecer. Então, é muito importante a gente entender isso daqui, né? Que fique bem claro que não era a própria pessoa que tinha o direito de chegar lá e já resolver. Eu levei um murro, eu vou lá e vou dar um murro no cidadão também. Não era assim. Tudo teria que passar pelo tribunal. Era no tribunal que se resolvia o que deveria ser feito. Então, meus amados irmãos, era comum que ele desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem, né, a devida punição. Levítico 24 e 14. Aí os fariseus fizeram uma má interpretação, como sempre, né, os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança. Olha a diferença do que Deus falou e do que os fariseus estavam executando, né? Eles estavam usando a lei com o propósito de justificar a vingança, ou justificar a vingança, ou a retribuição pessoal, né? Que é exatamente aquilo que nós estamos explicando, da pessoa achar que alguém fez tal coisa comigo, então já tenho o direito de chegar lá e retribuir. Não, aí com certeza vira uma confusão maior, né? As coisas de Deus, elas são com ordem e decência, né? Tudo no seu devido lugar. Teria que ser levado ao tribunal e lá ia haver o julgamento, tendo ali as testemunhas, para que algo não ficasse fora de contexto. Os fariseus, descaracterizando a lei, né, no seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles citavam buscando destruir o seu significado real. É Mateus capítulo 15, versículo 3. A Bíblia proíbe determinadamente a vingança pessoal. Está vendo como é bom a gente estudar a palavra do Senhor, né? Se aprofundar, né? Por isso que a palavra de Deus diz: conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor, né? Se a gente apenas observar esse versículo, dente por dente, olho por olho e tal, aí já achar, as pessoas costumam achar que já era o suficiente para resolver com as suas próprias mãos. E Deus não estava incentivando a violência, né? Tinha regras, toda lei, né? Toda lei de Deus tem regras, e a regra era levar o problema até o tribunal. Os fariseus é quem danifica tudo, né? Eles danificavam tudo ao seu bel prazer. O subtópico de número 2, ele fala o cristão e a vingança. Agora é com a gente, né? Agora é com os cristãos. Não pode haver no coração
de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Romanos 12, 19. Né? É o que a gente costuma sempre dizer, né? Quando aceitamos a Jesus, as nossas vidas agora passam a ser regidas pelo Espírito Santo de Deus através da fé. Então, tudo que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos colocar em prática pela fé. A gente precisa entender que se a Bíblia diz que nós não podemos nos vingar de ninguém, nós temos que confiar, porque a palavra do Senhor diz que de Deus é a vingança. De Deus é a vingança. Então, as nossas vidas, uma vez que já está nas mãos do Senhor, com certeza Ele vai entrar com providência em qualquer coisa que for preciso. Inclusive quando nós somos atacados. Inclusive quando nós precisamos de justiça. Glória a Deus por isso. Então, de acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites de retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vista de maneira justificável. Tudo o que você poderia reivindicar seria retirar-lhe a visão de um olho, né? Ou seja, o olho por olho, o dente por dente, seria a igualdade, né? A justiça ali na igualdade, que nenhum ficasse no prejuízo, com um dano maior. Era essa a intenção. Agora, Jesus ensina a que não governemos nossas relações com outros segundo olho por olho, de maneira nenhuma, em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. A proposta que o Senhor Jesus traz já é diferenciada, né? Ele agora já fala que a quem faz o mal, nós precisamos retribuir com o bem. E aí é onde eu falo que nós agimos pela fé, né? Nós precisamos ter fé no que o nosso Deus nos ensina, para a gente praticar, porque Deus não erra e aquilo que Ele nos ensina, Ele se responsabiliza pelo que Ele está ensinando. Se Ele falou que agora é necessário que a gente ame, perdoe, né? Ame aqueles que nos ofendem, necessário é que assim a gente venha a fazer, porque é o que o Senhor tem nos ensinado. Então, Ele está no controle de toda a situação e Ele mesmo sabe o que está fazendo. E a nós, a cada um de nós, só nos cabe somente mesmo confiar, né? Ter fé que estamos fazendo aquilo que estamos cumprindo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E pela fé a gente sabe que vamos alcançar os nossos objetivos. Bom, Jesus ele ensina isso, né? A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição, nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo, né? É uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador.
Aí fala aqui, ó, o salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, como eu tenho falado, né? Se já entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, então agora é com Ele, né? Nós somos governados por Ele. A regra são as regras dele. Isso não quer dizer que Ele não está vendo o que acontece com a gente, mas está determinado. Deus tem o dia certo, tem o momento certo para todas as coisas. Amém, meus irmãos? O resumo desse tópico é o seguinte: o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Italião, ele não se deixa dominar pela vingança. É o resumo do nosso tópico 1. Né? A gente sabe que o nosso Deus, ele está no controle de tudo e que a ele pertence a vingança. E se ele disse que nós não podemos nos vingar, então nós não podemos nos vingar. O que nós podemos é confiar no nosso Deus. Bom, já aqui o tópico de número 2, temos aqui: o amor é a expressão natural do reino. Tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Nós vamos ver aqui 4 situações. E Jesus ele vai aqui nos ensinar aqui em 4 situações, né? Relacionada ao amor e o nosso proceder. Veja bem, virar a outra face. Jesus disse, virar a outra face. Se alguém lhe ferir a face, vire-lhe a outra face. Jesus disse. Vamos entender esse mistério aqui, ó. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Aí Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do reino de Deus e tem o coração cheio de amor, tenha em seu ser atitude de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é atitude de quem é fraco. Olha aí. Através dos ensinos de Jesus, a vingança não é a atitude de quem é forte, e sim de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. A única coisa que nós precisamos entender aqui, que esse dar a outra face não é ficar lá apanhando. A pessoa te fere no rosto, você vira outro rosto, ele bate, você vira outro, ele bate. Não. O que Jesus está ensinando aqui é simplesmente que nós não podemos retribuir, né? Foi ferido na face, sai, deixa quieto, deixa para lá, se afasta e pronto, sem guardar rancor.
O que ele está ensinando aqui é que nós não podemos, que nós não devemos retribuir, né? Ao sermos atingidos, partir para retribuir aquela agressão. É isso que ele está falando, e não de ficar lá apanhando, né? Porque uma pessoa brava com a gente vai bater até acabar com a nossa vida. Então, meus amados irmãos, o subtópico 2, arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. A Êxodo 22, 26. Bom, uma outra situação aqui, né? Muitas vezes a gente interpretava isso aqui como um assalto, né? Como se a pessoa fosse andando na rua e fosse assaltado, alguém tirasse ali a sua vestimenta. Mas já aprendemos aqui que é algo relacionado à lei também, né? A lei de quando se empresta, alguém estava esperando receber, a pessoa ainda não teve condições de pagar, e aí é abordado na rua, é tomado ali a sua vestimenta. Aí Jesus fala que necessário é que dê também logo a túnica, né? Sem entrar em contenda, sem entrar em confusão. Bom, é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados, né? Se o que aquela pessoa estava fazendo já ia evitar um tribunal, né? Já ia resolver o lado dele, então, por que entrar em contenda, né? Jesus estava fazendo uso ali da lei também, estavam ali ensinando ali com respeito a essa lei. Eu estou falando isso porque às vezes a gente acha que seria ali tipo um assalto, né? Se alguém quer tomar ali a sua túnica e tal, tomar ali a sua vestimenta, a gente interpretava mais como um assalto, mas já aprendemos que com relação também a uma parte da lei em que está se falando de quando alguém devia a alguém, né? E ainda não tinha pago, e ali o seu cobrador vinha com essa atitude, né? Não existem pessoas que deve, aí aquela pessoa vai lá, entra na casa, leva as coisas para pagar aquela dívida, para levar como se fosse o pagamento da dívida. Isso já aconteceu, eu já vi situações, né? De pessoas que estavam devendo e a pessoa vai na casa da pessoa e leva as coisas no lugar do dinheiro. Então, meus irmãos, obrigar a fazer algo. Mateus capítulo 5, versículo 41. De que se trata isso aqui, ó? Obrigar a fazer algo. Os irmãos lembram, né? Quando Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar um determinado espaço, caminho o dobro, né? Vá mais adiante. Vamos ver o que isso significa. Trata-se de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Por exemplo bíblico, um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, lá em Mateus 27, 32. O que é mais forte
por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Irmãos, estão cientes, né, da passagem lá quando Jesus estava indo, levando a cruz com os nossos pecados até o Calvário, e ele precisando ali de ajuda, ali os romanos pegaram ali o sirineu e obrigaram ele a ajudar Jesus, levar a cruz. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação, foi obrigado a fazer. Entretanto, para caminhar voluntariamente, a segunda só o faz quem tem um novo espírito, né? Olha aí que coisa maravilhosa, né? O cidadão, por ter uma hierarquia mais alta, aborda a pessoa, você tem que fazer isso, a pessoa faz ali por obrigação, mas quando acabou ali a obrigação, ele ainda continua, porque ele é humilde, né? Porque ele tem um coração humilde, porque ele nasceu de novo. Bom, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados no seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalho ou de qualquer outra. Mateus 28:20. Né? Então, todos os obstáculos da vida, quando nós aceitamos a Jesus, quando deixamos o Espírito fazer morada, por mais que seja doloroso, mas ainda assim a gente sente um prazer na alma, porque entendemos que estamos estamos no centro da vontade do Senhor. Né? Então é importante a gente agradar o Senhor em todos os sentidos. Né? Quando a gente ver que estamos fazendo conforme Jesus nos ensinou, isso nos dá um prazer imenso. Meus irmãos, fazer alguma coisa por alguém é aqui o quarto subtópico, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença, antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Meu Deus, né? Eu teria muita coisa para falar aqui nesse contexto, mas é o que estamos aprendendo. Nós precisamos entregar ao Senhor as nossas lutas, as nossas dores, nós precisamos perdoar, não tratar do mesmo modo, mas eu tenho passado por algumas dificuldades, nesse sentido, né? A gente vê o mau gosto de alguém, né? Sobre as nossas vidas, a falta de vontade, mas que o Senhor nosso Deus esteja no controle de tudo. Isso é o que nós almejamos, desejamos e também sabemos, né? Que Deus está no controle de tudo, mas deixa a gente entristecido, né? Se a gente for se deixar levar, mas nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de coisa. Então, com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo em torno ou em volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso manifesta atos de bondade. E o apóstolo Tiago ainda diz:
Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Olha aí uma modalidade de pecado, né? É uma coisa interessante a pessoa saber fazer o bem e não fazer por má vontade, né? Porque realmente não quer e acaba não fazendo. Mas que Deus use de misericórdia na vida de todos nós, e que a gente não venha a ser pessoas de má vontade. Se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Se nós podemos ajudar, vamos ajudar. Né? Tem gente que, infelizmente, tão crente, né? tão servo, mas pode fazer alguma coisa, não faz, mas Deus está vendo todas as coisas. Isso nos faz lembrar do bom samaritano, né? Do bom samaritano. Os irmãos conhecem a história do bom samaritano, quando aquele homem que descia de Jerusalém e ele foi abordado ali por assaltantes e os assaltantes deixaram ele meio morto. E aí passou o levita, passou o sacerdote, em vez de ajudar, passou de lado, né? Passou de lado, passou de longe, olhou e foi embora. Mas a Bíblia nos diz que o bom samaritano foi lá e, resumindo, resolveu ali o problema do rapaz, né? Que isto sirva de lição para todos nós. Meus irmãos, o resumo do tópico 2, aqui no sinopse, o que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinarão o seu comportamento. O que procede, né? O que sai do coração, o que nasce no coração do homem, permeia o pensamento, é o que determina o seu comportamento, né? Quando você vê alguém com um determinado comportamento, é algo que já nasceu há tempo no seu coração. O tópico de número 3. O tópico de número 3 é buscando a perfeição de Cristo. Muito bem. Buscando a perfeição de Cristo. Aí o subtópico 1 diz uma justiça mais elevada. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, de 43 a 48, a exigência nesse texto revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. Ou seja, de nós mesmos nós não podemos executar, de nós mesmos nós não conseguiremos colocar em prática esse ensinamento, essa determinação. Não podemos. Aí o que acontece? O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Né? É um ensinamento, como a gente costuma bem já ter falado, que a gente só consegue colocar em prática com a ajuda de Deus. De Deus. Não é fácil a gente passar por esse tipo de problema, até porque o perdão, ele tem que fluir no coração, não pode ser apenas de boca. Ele tem que nascer no coração. A gente tem que querer perdoar.
A gente tem que querer. Se a gente não quiser, aí a gente não vai conseguir. Agora, se a gente quiser, aí a gente consegue, porque tem um Deus que vai nos ajudar. E esse tipo de coisa só com a ajuda de Deus, só pela misericórdia do Senhor. Imagina. Aí o 2 fala, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus, capítulo 5, versículo 43, é ágape. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. É interessante que Paulo fala, né? O amor de Deus está derramado, né, em nossos corações. Ou seja, não está ali pingando, né? Está derramado, é muito, é transbordado o amor de Deus em nossos corações. Agora, não podemos interpretar que é só o modo de Deus nos amar, mas se esse amor, se Deus derramou esse amor em nosso coração, nós precisamos fazer uso dele e amar também do mesmo jeito, senão não está. Né? Se a gente não conseguir, temos que pedir a misericórdia e a graça do Senhor, porque então não vai estar no nosso coração. Se estiver, a gente vai fazer com que ele seja usado. Bom, enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores, como ele disse lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse o amor que está derramado em nossos corações. Por isso que a igreja evangeliza. Por isso que o salvo em Cristo Jesus quer passar adiante essa mensagem. Porque esse amor o alcançou. Quando esse amor alcança o ser humano, aí ele sabe que não merecia. E por ele saber que não merecia, e que mesmo assim foi alcançado, aí ele quer falar para as outras pessoas também que ainda não têm conhecimento desse amor. Ele quer espalhar esse amor. Glória a Deus. Aí o subtópico 3. Subtópico 3. Perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E aí, será que nós temos esta condição? Né? Jesus falou que nós precisamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos de seu amor. É possível porque ele derramou, né, o seu amor sobre as nossas vidas. Por isso que é possível. Mas, meus queridos irmãos, graças a Deus, né, a justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Então, a justiça, no caso dos cristãos, é uma virtude, né? A justiça é uma virtude.
elevada por meio da prática do amor. Praticou o amor, está praticando a justiça. Amém? Então, graças a Deus, né? A conclusão diz que nós aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, né? Andar como Jesus andou, né? Dar prosseguimento ao que ele começou aqui e deixou nas mãos dos cristãos. Então, graças a Deus por esta lição maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta lição maravilhosa, Pai. Como sempre te peço, meu Senhor, nos ajude, Senhor, a colocar em prática esses ensinamentos maravilhosos para que o teu reino e o teu nome sejam engrandecidos. Deus grande e eterno, no nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe.